equilíbrio na vida sexual. É um desafio para nós falarmos esse tema. Vamos tentar dividir com os irmãos a palavra de Deus, que é a nossa base para todos os estudos durante toda essa série Proteja a Sua Família. Amém. Os irmãos viram como é, os homens, a gente dá um espaçozinho, dá a mão, elas já querem tudo, né? Dominamos. É sempre assim. Deu brecha, nós estamos lá. Ok, queridos, nós vamos falar sobre equilíbrio na vida sexual. Os irmãos sabem disso, esse é um tema de grande complexidade. Falar sobre a vida sexual é falar de algo muito íntimo, é falar de alguma coisa que é quase que impenetrável. Ainda há muito tabu, a gente conversa muito pouco sobre isso. E às vezes, quando os problemas nessa área explodem, eles explodem de um jeito que fica meio difícil para quem está acompanhando ajudar a pessoa a sair da situação em que ela se envolveu. Às vezes até com poucas chances de recuperação. Por isso, novamente, eu quero dizer aqui que nós não queremos ter a pretensão de achar que temos respostas para todas as coisas, para tudo. Nós aqui fazemos parte do mesmo contexto em que cada um aqui está, onde os valores cristãos no meio dessa sociedade têm sido jogados de lado, colocados de lado, trocados por outras verdades, um contexto em que os cristãos têm sido rejeitados pela tal liberdade de pensamento, que se distancia cada vez mais da palavra de Deus. Mas, como nos demais assuntos, nós vamos tentar sempre sustentar a nossa fala aqui em textos da palavra de Deus, através dos quais vamos extraindo as lições para a nossa própria vida. Nós temos lá embaixo o Ministério Infantil, o auditório do Ministério Infantil, está sendo transmitido esta programação, este culto lá embaixo. Então, se por acaso você estiver com alguma criança e você quiser deixá-la mais livre, você pode deixar e ela fica lá brincando com as outras e passeando, a porta vai estar fechada, os monitores estão ligados, o som está lá, então você pode participar. Caso não, você pode enfiar os dedos no ouvido do seu filho de vez em quando, porque a gente vai falar de um assunto aqui bastante delicado e eu não sei como é que você vai explicar isso em casa. Não tem equipe, desculpa. Okay. Não tem equipe lá trabalhando. Então, talvez se você levar seu filho, você tenha que assistir de lá esse tempo lá de estudo. Né? Você sabe que ensinar criança sobre isso é algo complicado. A menininha chegou em casa e falou: mamãe, o que é sexo? A mãe ficou apavorada, porque a menina tinha 5 anos de idade e a mãe não sabia o que fazer. Falou: meu Deus do céu, chegou um momento. E ficou apavorada e sentou com a filha. Falou: olha, filha, é assim, 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 assim. A menina ficou olhando assim e disse: mas mãe, eu estou preenchendo a ficha da escola e perguntaram qual é meu sexo. Por outro lado, o menininho de 9 anos chegou para a mãe e falou: mãe, o que é sexo? Como é que eu vim ao mundo? Aí a mãe olhou para um lado, olhou para o outro e disse: ah, está vendo aquela flor? A flor abriu e você saiu de dentro dela. E minha irmãzinha, a sua irmãzinha, lembra daquele passarinho que vem aqui? O passarinho trouxe ela. E o meu irmãozinho, e ela inventou outra coisa, o menino disse assim: mãe, há quanto tempo não acontece uma relação sexual nessa casa? Bom. É difícil responder as perguntas. Fecha os ouvidos do seu filho aí. Nós vamos falar sobre equilíbrio. Dá uma olhadinha naquela figura ali, eu achei essa figura muito interessante. Quem entende um pouquinho de física sabe que esse pleno equilíbrio dessas rochas, muito bonito, muito interessante, está gerando um certo grau de tensão, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Equilíbrio é uma posição central que nem sempre é totalmente favorável para os dois lados. Quando a gente pensa sobre vida sexual, e esse texto que está aí narrado, ele fala sobre pensar com moderação, significa pensar com equilíbrio, pensar no meio do caminho. E quando a gente começa a discutir sobre um assunto que às vezes é tão divergente entre marido e mulher, é necessário ter em mente que para que a gente consiga equilibrar a relação do casal dentro de casa, nós vamos precisar de uma certa tensão de um lado e uma certa tensão do outro lado. Não dá para estar totalmente numa situação de equilíbrio e sossegar e ficar tranquilo. Eu já começo dizendo que nós temos lição de casa, nós temos um trabalho pela frente. Então a gente vai começar a nossa palavra de hoje lendo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 5. Vamos lá?
quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. O homem podia ler isso, né? Não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada esposa o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, falando de sexo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Vamos ler juntos agora, esse último? Lê lá. Salvo por mim, consentimento, por algum tempo. Esse texto é um texto base para o nosso estudo de hoje. É o texto base para nosso equilíbrio na vida sexual. Ele está dizendo aqui, você não tem poder sobre o seu corpo quando você se casa. Você concede ao outro o seu corpo. Você dá ao outro o seu corpo. E da mesma forma ele dá a mim o corpo dele. Talvez possa soar difícil para a gente, porque o corpo é uma parte que é minha, parece que eu tenho poder e domínio sobre o meu corpo. Soa difícil para a gente engolir esse texto e honrar a Deus obedecendo Ele enquanto casados. O meu corpo não é meu, eu preciso cuidar o melhor dele possível, porque habita o templo do Espírito Santo nele, mas também porque ele é o corpo que pertence ao Abraão. Vamos dar um nome aí, né? Ao Abraão. E o corpo do Abraão não é dele. O corpo dele pertence a... É meu, gente. Cleópatra. É meu. Por isso ele que cuide bem do corpo dele, porque me pertence. Agora, Paulo não fala, reivindique o corpo dele. Então, mulheres, se o corpo do marido é seu, reivindique o corpo dele, exija o corpo dele. Você tem direito ao corpo dele. Paulo não fala isso. Equilíbrio na relação sexual. Ele diz a mim, conceda a ele. E diz a ele, dê a ela. O equilíbrio na vida conjugal nesse texto bíblico. Por isso, cuidado com o meu corpo, porque ele é do Abraão. Como ele gosta do meu corpo, como ele curte o meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo para ele. Às vezes eu vejo, nessa geração que é voltada para o corpo e para a beleza, com um estereótipo de beleza que a sociedade coloca na gente para um corpo de uma mulher, um corpo de um homem, eu vejo homens e mulheres esculpindo seus corpos com exercícios físicos e até exageradamente. Mas parece que aquele corpo não é preparado para dar ao outro no casamento. A gente prepara o nosso corpo, enquanto casadas, nessa sociedade corrompida, para exibir o corpo para os outros, mas não guardando o meu corpo para dar para ele. Não ele guardando o corpo dele e cuidando do corpo dele. Academia, não sei, academia acho que não, mas bicicleta, né? Andar de bicicleta, correndo, porque ele está cuidando do corpo dele, que é o templo do Espírito Santo para a... Fala aí, Cleo, é esse mesmo, para a Cleo. Você é casado? Você é casada? O seu corpo, segundo esse texto de Paulo, pertence a quem? Você acha que é seu, mas não é seu. Pertence ao outro. Será que você entrega esse corpo constantemente, semanalmente, diariamente ao cônjuge que está do seu lado? Equilíbrio na vida conjugal começa com um texto difícil, que é a entrega do nosso corpo ao outro. Eu não tenho poder sobre o meu corpo. Eu entrego, eu concedo graciosamente, porque eu amo a Deus, o meu corpo para o meu marido. E ele concede o corpo dele, porque ele ama a Deus, o corpo dele para mim, que sou esposa dele. Ah, sim. Aí nós dividimos, eu estou toda amarrada aqui pelo Abraão, você sabe, né? Porque no culto das Déboras eu fico mais à vontade, mas aqui eu estou restrita no papel. Nós dividimos, eu gosto Se muito deixar solto. É um problema, eu sei que é um problema. Nós dividimos a nossa palavra em 5 partes. Primeiro, o propósito da vida sexual. Segundo, o prazer da vida sexual. Os pecados que destroem a unidade sexual, o equilíbrio em meio às diferenças
e alguns conselhos e princípios gerais. Nós vamos estudar os 5 pontos agora. Vamos começar pensando sobre o propósito. Por que Deus criou a vida sexual? Será que Deus, ao nos criar, ao criar homem e mulher, inventar esse negócio de sexo, será que Deus não errou, não? Será que Ele não estava meio confuso? Porque tanta confusão tem surgido em torno desse tema. Não seria melhor se nós fôssemos todos anjinhos? Você fosse amiguinho da sua mulher, ela fosse sua amiguinha, e nunca tivesse que ter relacionamento? Não seria melhor? Homens, seria melhor? Demoraram para responder. Vamos estudar muito hoje, É até verdade. meia-noite. Deus sabe bem o que faz, irmãos, e o propósito de Deus, através da vida, da união sexual, é gerar unidade, profundidade na relação entre marido e mulher. Este é o significado lá de Gênesis 2:24, se tornar os dois uma só carne. Então há esse senso de pertencimento que Cléo acabou de falar aqui. Eu me dou a ela, ela se doa a mim, e o ato sexual é o que torna os dois uma só carne. A palavra casamento é um diminutivo de acasalamento. E lá no início de todas as coisas, não se iniciava um casamento com um cartório, com uma festa, com alianças, com coxinha, com quibe. Não era assim. O homem tomava uma mulher e levava para si. E Deus abençoava aquela relação, chamando aquela relação de aliança, tornando aquela relação cada vez mais única, tornando essa união matrimonial como algo muito especial, algo muito profundo, como não há nenhum outro relacionamento. É claro que Deus criou também o sexo para a procriação. É através do ato sexual que a humanidade tem crescido, mas não é primariamente para isso. É também para o prazer, a gente vai falar sobre isso um pouco depois. Mas nesse momento, deixe-me destacar para você que há uma beleza inconfundível na união sexual, no ato sexual, como parte do plano extraordinário de Deus para o nosso bem, para o bem do ser humano. Ou seja, Deus não está contra nós, Deus não está conspirando contra nós. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Ninguém pode ser. Paulo ensina lá a Timóteo, no capítulo 4, verso 4 e 5, o seguinte: tudo, pois, o que Deus criou é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Nada pode ser rejeitado. Nada. Recebido, claro, com ações de graças, tudo isso vai ser santificado pela palavra de Deus. Mas nós sabemos. Sexo é bom, então? Sexo é bom. É ou não é, irmãos? Porque às vezes a gente acha que não é. Então a gente tem que reforçar isso. Deus fez, é bom. São para todos os casais crentes honram a Deus na relação sexual. E sabe, a gente tem que falar isso para a nossa mente. A gente tem que falar isso para o nosso coração. Sexo é bom. E eu honro a Deus quando eu vou para a cama com meu marido. Eu honro a Deus quando eu me dou a Ele e Ele se dá a mim. Nós temos que pensar corretamente, como a Bíblia falou, tudo que Deus fez é bom. Às vezes a gente vem com alguma coisa do passado, alguma situação difícil que a gente passou lá atrás, às vezes abusos que a minha geração de 50 anos, de 60 anos, a minha geração foi abusada às vezes lá atrás, e tem uma noção da relação sexual hoje como uma coisa ruim. Hoje, os abusadores são denunciados, mas na minha geração não era assim. Então, às vezes a gente vem com essa noção, sexo não é bom, ou porque a mãe ou o pai da gente, velhinhos, plantaram isso no coração da gente. Mas esse texto diz, e eu gostei muito dele quando a gente escolheu para colocar aqui, tudo que Deus fez é bom. Então a gente tem que falar isso para a gente tem que acreditar na palavra de Deus. E sempre, sempre trazer isso à memória, porque isso nos dá cura nas relações sexuais também. Você sabe disso, a grande questão é que o sexo foi deturpado.
A sociedade em que nós vivemos, contaminada pelo pecado, saqueou este grande presente de Deus. O pecado desfigurou ou distorceu esta maravilhosa parte da criação de Deus no seu estado original. Houve um espólio, um roubo injusto dos valores sadios da vida sexual. Isso nos contaminou, esse grande presente que nos foi dado como fonte de prazer, como fonte de alegria, como um substrato da glória de Deus, da presença de Deus, da bênção de Deus, começou aos poucos a se tornar algo ruim, ao ponto de uma mulher não querer ser mais mulher, porque ela odeia a figura masculina, ou um homem não querer mais ser homem, porque ele tem um grande bloqueio com a figura feminina, e essas coisas vão crescendo e adoecendo cada vez mais a sociedade. Então você pode perguntar, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, as pessoas perguntam, é o sexo que torna o casamento bom, ou é o bom casamento que resulta numa vida sexual? Qual dos dois? Não sei. Qual braço seu é mais importante, o direito ou o esquerdo? Qual perna? Qual olho? Qual ouvido? Os dois. Quando eu digo isso, irmãos, eu estou dizendo aqui que se vocês dizem assim, eu quero aperfeiçoar meu casamento com Cléo para ser assim uma relação tão profunda, tão maravilhosa, que vai resultar numa ótima relação sexual. Quando isso vai acontecer? Nunca. Por outro lado, se toda vez eu quero ter sexo com ela, mas a gente não melhora a nossa relação, não melhora a nossa vida, essa relação começa a se tornar, ao invés de ser algo bom, começa a se tornar algo ruim, algo do qual esposas começam a fugir, maridos começam a fugir. A hora de pensar sobre isso é tensa. Sabe aquelas horas que antecedem no leito do casal, aqueles minutos que antecedem, e a esposa dá uma olhadinha assim, ela já conhece a sobrancelha do marido. Verdade. Ela já conhece os olhos, ela já conhece o movimento que ele faz. Ela fala, é hoje. Lá vem ele. E eu não estou afim, eu quero descansar, isso é um fardo, isso é um peso, eu quero dormir. E aí ela deita e vira coberta, e vira para o lado e fala, estou com dor de cabeça, não estou legal hoje. Aí ele olha para lá, olha para cá, e fica aquele clima de tensão entre eles. Mas Deus não desejou assim. Deus criou os dois para que eles pudessem ter dependência, para que pudessem ter unidade, para que a relação matrimonial fosse a mais exclusiva, a mais especial. Deus criou a vida sexual para que essa relação dos dois fosse algo exclusivo. E aí eu posso dizer aqui, irmãos, com toda a minha convicção, a não ser que haja algum impedimento fisiológico, casamento sem sexo é como um automóvel sem rodas. Pode ter certeza disso. Para que serve um automóvel se ele não tiver as rodas? Talvez para você dormir dentro, talvez para enfeitar algum ambiente. Mas se ele não tem as rodas, ele não vai para lugar nenhum, ele não cumpre o seu propósito. Então, ao menos que haja algum tipo de deficiência morfológica, algum tipo de deficiência fisiológica entre o casal, ao menos que eles estejam nessa condição, a vida sem sexo, o casamento sem sexo não pode ser configurado de fato como um casamento. Este é o propósito de Deus. Vamos pensar um pouco sobre o prazer sexual. E o sexo, quando praticado, leva ao prazer. Então vamos ler o texto lá. Bebe a água da tua própria, de novo, só olhe para ele, né? Só o seu marido, só a sua esposa. De novo, beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água, sejam para ti somente e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial,
e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios. Em todo o tempo. Prazer sexual. Os seios, mesmo velhinho, né? Ainda causa um prazer danado para o marido. Um pouquinho caído, mas funciona ainda, né? Sim, a gente que acha caído. Nós, as mulheres, somos muito rígidas com o nosso padrão. Porque o velhinho tem outras coisas caídas e estamos juntos. Né? Estamos juntos nós dois, porque nós estamos caindo. Eu já tenho 52 anos, o Abraão tem 54. Não estou caído, não. O corpo dele é meu, o meu é dele. Muito bem. Mas veja, nós já estamos na meia-idade, não é? Mas olha que interessante, é prazer sexual com o corpo do outro, irmãos. Não é só o ato sexual. É difícil falar quando você sabe que tem um bocado de criança aqui, mas vamos lá. Não é só o ato sexual, o ato, ali, aquele momento. O X da questão, se você me entende o que é o X e o Y, o X da questão, que eu sou matemática, eu tenho que botar aí uma incógnita. Não é só isso. Outras áreas de prazer. Quando um homem não lê sobre esse assunto, o que é o prazer feminino? Como é difícil a mulher chegar... Tem que falar, né? No prazer. No prazer, ele falou para eu usar outro nome. Então, como é difícil para a mulher chegar no prazer? É mais complicado mesmo. O clímax sexual para a mulher. Às vezes eu falo para as mulheres, né? Eu vou falar sobre frequência isso, que nem sempre a mulher vai chegar no clímax, a depender da frequência sexual do casal. Às vezes ela não quer 3, 4 vezes por semana um clímax sexual, porque ela precisa de tempo para chegar no prazer. Mas ela precisa se abrir para esse entregar os seios e outras partes do corpo. Ela precisa se abrir. E ele precisa explorar o corpo dessa mulher. Porque quando a gente é namorado, nós queremos mexer em tudo quanto é canto. Mas é pecado, não é pecado? Os namorados aqui sabem que é pecado. A depender do beijo é pecado também. Porque tudo que excita no namoro é pecado. Passa do limite. Desperta a excitação no outro que você não pode corresponder, porque você não pode ter sexo antes do casamento. Só que parece que naquele dia D do véu e da grinalda, quando sai dali e volta da lua de mel, a gente não quer passar a mão em lugar nenhum mais, acabou. Parece que só o pecado que tem esse prazer estimulante. Só que a gente precisa olhar para Satanás e falar, isso vem de Satanás. Eu vou buscar esse prazer sexual, não passar a mão de novo aqui, porque agora o corpo dela é todo meu. E o corpo dele é todo meu. A mulher também, buscando nesse homem quais são os lugares e fontes de prazer que ela pode dar a ele. Vamos lá no texto de novo, que eu já me perdi no seio lá. Eu vou andando assim e não volto mais, você já reparou, né? Mas vamos lá. Saciem-te os seus seios em todo tempo. Olha essa frequência aí. Você está percebendo a frequência? Em todo tempo. Olha aí, mulher que é mais devagar. Em todo tempo. E embriaga-te sempre com as suas... Está aí, gente, com as suas carícias. Por que, filho meu, você andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Será que o peito da sua não está sendo concedido e você fica olhando o peito das outras? Será que não é a gente mesmo, mulher, que fica segurando o nosso peito para não dar o peito para o outro? O nosso, né? E ele fica querendo o peito dos outros, que não pode? A gente ri porque, né? É a sedução, né? Às vezes a falta de sedução em casa, entre marido e mulher, que acaba gerando esse estado de tentação externa, ou potencializando isso, o que não justifica, mas acaba potencializando. É pecado do mesmo jeito, porque não justifica um homem olhar para uma mulher na rua porque ele diz que a sua está coberta demais. Não justifica isso. É pecado, adultério, e ele vai ser punido pelo pecado dele. Mas a gente se propõe aqui no equilíbrio na relação sexual, o cuidado do sexo, para que Satanás não venha penetrar nossa relação e manchar o nosso leito. Então, o prazer sexual precisa ser buscado por um homem e por uma mulher. Quando a gente vai se abrindo... Espera aí que eu vou ter que beber uma água aqui, acho que eu engoli um mosquito. Quando a gente vai se abrindo para o outro... E a gente vai, de novo, no texto de 1 Coríntios.
Eu me dou o meu corpo para ele. Não é meu, é dele. E ele dá o corpo dele para mim. Muito bem. Pode continuar? Eu já falei, mas ele quer que eu fale de novo. O ápice do prazer sexual é o orgasmo. O orgasmo masculino, o clímax, esqueci, a palavra é clímax. O clímax da relação sexual para o homem é muito fácil da gente perceber. O clímax da relação sexual para a mulher, como é um sentimento, uma sensação, é mais difícil. Mas o que eu percebo, na geração passada, na geração dos meus pais, era mais difícil falar sobre esse assunto do prazer sexual feminino. As mulheres eram consideradas usadas na relação sexual porque o marido não sabia estimular essa mulher para levá-la a um prazer sexual. Porque muitas vezes o prazer sexual feminino não acontece só o Y no X. Precisa de uma ajuda do homem nas carícias e no carinho dele nas determinadas áreas de uma mulher para que ela se sinta excitada o suficiente para chegar ao clímax sexual. Ou seja, se a mulher é casada com um camarada muito grosseiro, a dificuldade dela é muito maior. É muito mais complicado para ela. Precisa ler sobre isso, quais são os pontos. E aqui, exatamente aqui, eu quero deixar um livro que tem ajudado gerações e gerações, que é o Ato Conjugal. O Ato Conjugal é um livro cristão e fala exatamente o livro inteiro sobre a anatomia do corpo de um homem, a anatomia do corpo de uma mulher, aonde você vai tocar numa mulher que vai dar prazer a ela e conduzi-la ela num clímax sexual. É difícil para a gente falar aqui com tanta gente junta e com crianças, como funciona o passo a passo, mas você, por favor, compre esse livro, um homem, para ler o livro e saber como conduz essa mulher na relação sexual. Tem uns 8 ou 9 capítulos e fala exatamente da anatomia da relação sexual. Da mesma forma, a mulher, conhecendo o corpo desse homem, sabendo como dar prazer a ela, não é possível uma relação sexual equilibrada, de equilíbrio, ser vivida a vida toda sem uma mulher chegar no clímax sexual. É preciso descobrir essa mulher e descobrir quais são os pontos dela de prazer. É preciso uma investigação desse homem e um cuidado dele para que ele possa levar a esposa dele a experimentar um prazer sexual. Agora, lembra da figura das duas rochas que ia pendendo de um lado para o outro? O Abraão falou que na física existe uma tensão para que haja o equilíbrio. Na relação sexual é a mesma coisa. Existe tensão, nunca é igualzinho, assim, o prazer sexual. Às vezes é 40% para ele, 60% para mim. Às vezes é 30% para mim, 70% para ele. O equilíbrio na relação sexual. É muito importante que a gente pense sobre isso. O amor cobre essa, o amor cobre essa diferença. O amor conjugal cobre as diferenças. Mas é preciso que a gente se esforce pelo prazer sexual. Não é fácil, mas é importante. Ok, num terceiro momento a gente destaca aqui as distorções. A gente fala da beleza da vida sexual, a gente fala do propósito de Deus em ter criado isso para unir mais o casal, para gerar mais dependência, para que fosse um oásis dentro de casa. Mas a gente sabe que é importante explorar nas Escrituras as distorções. E aí eu quero ler 2 textos aqui para a igreja, que é importante. Primeiro, não vai aparecer na tela. 1 Coríntios capítulo 6, eu vou ler do verso 12 até o verso 20. Preste atenção no texto, depois você anota aí, preste só atenção nele, depois você verifica lá em casa. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz, de uma prostituta? Absolutamente não. Absolutamente não.
Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma, quando ele fala une aqui, tem relação com ela. O homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, é uma aliança, porque diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por isso, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai ao Senhor no vosso corpo. O texto é muito claro, o texto mostra o que significa viver em santidade. Paulo vai repetir, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de 1 a 8. Não abre ainda não, só anota aí, depois você veja lá. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que devis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuais progredindo cada vez mais. Louvado seja Deus por isso, porque a palavra de Deus vai produzindo algo em nós, e a gente vai progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo ou o seu próprio vaso em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, porque nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, sua irmã, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim também a Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. Quando pensamos, irmãos, sobre os pecados sexuais, nós estamos falando dessas distorções que são geradas por, primeiro, a natureza humana, o desejo humano, o instinto humano. Segundo, pela pressão da sociedade corrompida. Terceiro, por uma ação vigorosa de Satanás sobre nós, tentando destruir a vida de uma pessoa, a família de uma pessoa. O inimigo sabe que quando ele destrói a relação marido e mulher, quando interfere nessa questão da pureza, da santidade, deste leito, desta vivência a dois, quando ele se interpõe entre os dois e tenta destruir essa relação, ele destrói a família, ele destrói os filhos, ele desestabiliza a igreja, ele gera uma série de problemas. Por isso é necessário pensar sobre isso. Que pecados são esses? Nós não vamos entrar em um por um aí, mas no geral ele está falando sobre os pecados de compulsão sexual. O que é compulsão sexual? É aquela pessoa que só pensa em sexo, só pensa em sexo, só pensa em sexo o tempo todo está na cabeça da pessoa, está na cabeça da pessoa. Se ele pudesse, ele teria sexo 8 dias por semana. 8 dias por semana. O que acontece com esse homem? O que acontece com essa mulher? Não são só homens, às vezes são mulheres que ficam o tempo todo focados nisso. Quando essa pessoa está casada com outro que não tem esse mesmo desejo, há um grande conflito, uma possibilidade de colisão muito grande entre os dois. Nós estamos falando desde o início, o equilíbrio gera tensão de um lado e de outro, gera tensão desse que tem uma compulsão e precisa diminuir um pouco essa compulsão, gera tensão do outro que não tem vontade nenhuma e vai ter que aprender a ter vontade, porque o equilíbrio é o estado bom para os dois, é o estado aceitável, é o caminho de acesso aceitável para os dois. Outro, a lascívia. A lascívia é a sensualidade encarnada, a lascívia é a tentativa de conquistar alguém. Nesse texto, defraudar é tentar roubar de alguém algo que não pertence a você. Isso pode acontecer entre 2 solteiros, pode acontecer no meio de um casal de namorados, pode acontecer em um casado que talvez nunca vá trair a sua mulher, mas fica ali tentando, de alguma forma, galantear as outras. O camarada já tem 50, 60 anos e fica tentando galantear as outras, ser bonzinho, ser amiguinho dessa, amiguinho daquela, conversinha o tempo todo no WhatsApp para poder provar para ele mesmo que ele ainda é capaz de conquistar alguém.
Ele ainda é capaz, eu ainda sou macho, ainda sou capaz. Estou meio caidinho, mas ainda sou capaz. E ele fica testando os seus próprios limites, às vezes até cair. E olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus vê todas as coisas. A lascívia pode proceder de um homem que fica galanteando uma mulher pelo WhatsApp, que fica sendo carinhosinho com ela aqui, carinhosinho com ela ali, como ele não é com sua esposa. Você sabe bem quando um homem não está sendo sincero, porque com a esposa ele é grosseiro, com as amigas do trabalho, com as clientes, ele é todo amigável. Não, eu não posso perder minhas clientes. E pode perder sua mulher? É estranho isso. É estranho isso. Por que eu não posso perder minhas clientes, mas eu posso perder minha mulher? As mulheres também se utilizam da lascívia, quando se expõem demais, quando vestem roupas provocantes, quando se posicionam, jogam charme para cima dos homens. A mulher também tem esse negócio de testar para ver se ela é poderosa, para poder alcançar a atenção do outro, chamar a atenção do outro para si. Aliás, esse é um termo muito comum que as mulheres usam. Hoje eu estou poderosa. O que é uma mulher poderosa? É uma mulher sensual? É uma mulher que está chamando atenção? É uma mulher que quando passar na rua, o homem vai olhar para ela? O que é uma mulher poderosa? Não é? A gente precisa ter claro em mente o que significa isso. Daí vem a pornografia, muito comum dentro das casas, que tem tido um efeito avassalador aí no meio, avassalador no meio de tanta gente, né, que tem destruído tantas famílias. Tem que pensar sobre isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que esse marido de noite vai para o computador, vai para a TV fechada, procurar alguma coisa? Por que esse negócio de entrar no banheiro com o celular e ir procurar cenas pornográficas? E o consumo de pornografia foi multiplicado nos últimos anos com esse acesso fácil da internet. E é muito importante dizer, irmãos, que uma das coisas que o homem precisa usar bem para controlar esse instinto é saber que toda a sua vida está sendo monitorada. Toda a sua vida está sendo monitorada, mesmo que você apague, mesmo que você faça em navegação privada, mesmo que você esconda, mesmo que você coloque senha, você pode fazer o que quiser. O diabo está escrevendo a história toda ali, ó. E uma hora ou outra ele traz isso à tona. E quando ele traz isso à tona, detona o casamento, quebra a unidade entre marido e mulher, cria um monte de problemas no meio do casal, causa uma confusão tremenda e envergonha demais essa pessoa. A fornicação, o adultério, que acontece em larga escala. Tem muitas pessoas que acham que tiveram uma experiência aqui ou ali, uma aventura, mas foi o crime perfeito. Ninguém nunca descobriu e ninguém nunca vai descobrir. É? Sim ou não? Não. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre justos e sobre injustos. A Bíblia diz que nenhuma coisa ficará oculta aos olhos de Deus. Tudo aquilo que é falado no ouvido dentro de casa será gritado de onde? De cima do telhado. Foi a palavra de Jesus. Então são esses usos impróprios da sexualidade que distorcem o conhecimento de Deus. Deus tenciona que a vida sexual humana seja um indicador dessa relação extraordinária com Ele. Por isso o autor de Hebreus diz lá na sua carta, digno de honra, vamos ler juntos aí? Digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê? Deus julgará. Então tem que ficar bem atento a isso. Precisamos resistir a Satanás quando ele quiser trazer à tona as tentações. Também quando ele quiser trazer à tona os pecados passados que já foram tratados. A fé usa essa relação entre marido e mulher. E é importante que ambos se protejam, ambos se cuidem, ambos se cerquem. Não se justifica a traição de um, a infidelidade do outro, o adultério do outro, a pornografia desse, com base num relacionamento mal articulado, mas se explica. Não se justifica. Eu quero dizer para você mais uma vez, porque a Bíblia diz, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então não tem como justificar.
Agora acaba explicando, e é importante que a gente use a vida a dois como uma arma contra Satanás e as suas tentações, porque potencialmente essa relação a dois é um poderoso instrumento de Deus para conservar a pureza entre os casais que temem ao Senhor. O outro ponto é o equilíbrio em meio às diferenças sexuais. Nós somos diferentes, homem e mulher são diferentes. Eles têm um tempo de excitação, um tempo de encarar o sexo. Diziam no passado que os homens eram como fogão a gás, as mulheres como fogão a lenha. Mas eu acho que as mulheres, elas deram uma volta por cima disso. Porque elas querem prazer, elas falam disso em todos os meios de comunicação. Elas querem uma vida bem vivida e têm exigido isso dos seus companheiros. Hoje nós vivemos numa outra realidade, num outro mundo, um mundo de exigências daqui e dali por prazer e por desejos satisfeitos. Então, o que a palavra de Deus fala para nós é que haja um respeito nesse tempo de excitação de um e de outro. O homem demora menos para se excitar. Ele olha uma mulher, ele já fica com desejo sexual por ela. A mulher não. E nós, mulheres, somos um pouco preguiçosas para isso. Porque a gente faz uma conta no relógio e vê quanto tempo esse negócio vai demorar, e até que acabe tudo é 1 hora e meia, já são 11 horas da noite, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã. Então, no instante, a gente dá uma desculpa que a gente está cansada. Mas o tema da nossa campanha é proteja sua família. E eu sou mulher, e eu queria desafiar as mulheres aqui a mudarem os seus pensamentos com relação à proteção das suas casas, com relação à vida sexual. De a gente pensar, nós mulheres, se a maior parte dos homens tem um desejo sexual maior do que as mulheres, por isso essa diferença na frequência sexual, há um gato e rato dentro daquela cama, né? Ele corre atrás de você, você não quer, ela corre atrás de você, ele não quer, porque os homens também, de uns tempos para cá, estão mais passivos nessa área. Acho que as mulheres cresceram tanto nos seus desejos e nas suas conquistas, que eles se recolheram um pouco. Eu não sei mais se são 90% dos homens que querem mais sexo e menos mulheres, ou se as mulheres estão se arvorando mais para cima dos homens e exigindo a relação sexual. Mas se é mais o homem, se isso ainda é uma realidade na sua casa, as mulheres precisam pensar mais em sexo. E quando elas pensam em sexo de manhã, e a frequência sexual do casal já é mais ou menos sabida entre o casal, o quanto esse marido precisa de sexo, o quanto essa mulher precisa de sexo, você precisa fazer uma conta. Quando foi a última vez? 3 dias? Eu tenho uma luz vermelha dentro de mim. Homens e mulheres precisam ter uma luz vermelha dentro de si e pensar se a frequência sexual é boa para o meu marido, de proteção, de amor, de respeito, do 1 Coríntios 7, de se dar por ele. Então eu tenho uma luz que se acende no 3º dia sem sexo. Eu li John Piper, o Abraão discorda, mas eu li um capítulo de John Piper falando sobre relação sexual. Eu não sei onde ele descobriu isso, mas ele descobriu Martinho Lutero dizendo, lá naquela época, né, que 2 vezes por semana a relação sexual era um número bom para a proteção do casal. Mas eu disse a ela, Martinho Lutero é estudioso da Bíblia. Era um teólogo do século passado. Então ele era um teólogo, né? E a maioria dos homens não é. Abraão é um teólogo, mas ele estava discordando. Não tanto, né? Mas a mulher e o homem precisam ter uma luz vermelha. Irmãos, sexo é uma necessidade. Quando eu penso nesse desequilíbrio na relação conjugal por conta da frequência e do estímulo, então eu percebo que nós estamos começando do jeito errado e nós não podemos pular preliminares, como eu estava falando no tópico passado. Cantares de Salomão, no capítulo 1, versículo 2, a mulher fala, não é o homem, a mulher fala. Beije-me, não, na minha tradução não é beije-me com o beijo da sua boca, a minha tradução diz, se ele me beijasse. Ela falando para o marido, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Eu não bebo vinho, mas
Está dizendo que as carícias são mais agradáveis do que uma bebida boa que você goste aí, uma comida boa, um bife à parmegiana, um suco de uva integral, eu sei lá o que você ia colocar, mas a mulher falando para o marido, falando dessas carícias e das preliminares que a gente não pode pular, mesmo que você tenha algum tempo de casado, muito tempo de casado, você não pode pular elas, você tem que voltar lá atrás. E se você está numa campanha de 16 semanas, que nós estamos parecendo aquelas igrejas do poder, né? 16 semanas em prol da família. E somos a igreja do poder, né? Me corrija aí, pastor Abraão. Louvado seja Deus, aleluia. Se a gente é, nossa, que português, né? Se nós somos a igreja que está em campanha pela família, então nós vamos olhar para a nossa vida conjugal, voltar para casa e falar, vamos dar um grau aqui na nossa vida, mulher. Não cobrando dela ou dele. Viu o que o pastor falou hoje? Viu o que a irmã Cléia falou? Não é cobrando, mas cada um que está ouvindo pode se dar, porque é esse o texto do princípio da palavra de Deus. Meu bem, eu vou me dar, eu vou pensar mais nisso e vou tentar me dar mais para você, o meu corpo todo. Meu bem, vamos começar das preliminares, vamos voltar para o beijo. Outra coisa que eu desafio as mulheres aqui, nós devemos orar pelo sexo. Ore por desejo sexual. O Senhor não falou que a gente precisa orar por tudo na nossa vida? Sim ou não? Mulher está apagada, não tem desejo sexual. O que ela precisa fazer? Primeiro vai no médico para tomar um hormônio, né? Ver se está tudo certo, que é a coisa mais fácil, né? Você vai no médico e vê, está tudo certo comigo? Eu estou aqui com um desejo sexual baixo, vai na ginecologista, ela vai fazer medição lá dos hormônios, vai fazer exames, e talvez ela dê um remédio para o homem ou para a mulher, para a esposa ou para o marido, a depender da situação que você está hormonalmente falando. Essa é a parte mais fácil. Mas a oração, Senhor, me dá mais desejo sexual. O Abraão não tem outra mulher para satisfazer os desejos sexuais dele do que uma mulher chamada Cleópatra, que é o meu nome todo, né? Cleópatra. Ele só tem eu. É só meu corpo que ele vai pegar. É só eu que vou dar prazer a ele. Eu não tenho outro homem para satisfazer os meus desejos sexuais do que Abraão. Isso é muito sério, irmãos. Porque quando a gente brinca de gato, briga de gato e rato numa cama, fugindo do cônjuge na relação sexual, a gente deixa um muito carente, muito seco da relação sexual, muito desejoso daquilo, porque é fisiológico até. Só que um deles que pede sexo e até às vezes implora por relação sexual, que é um direito dele, um dia vai cansar. Você acha que não, mas um dia ele vai cansar. E um dia ele vai falar, eu não quero mais também. E aí fica um casal de amiguinhos, que não tem sexo mais, e que Satanás vai tentar, porque a palavra de Deus fala isso, por causa da incontinência de um ou de outro, Satanás vai tentar por um lado e por outro. Nós não queremos isso. Nós queremos que a nossa casa seja fortalecida, que a nossa casa seja segura. Por isso nós temos que fechar as brechas de Satanás na nossa vida e de desejos do mundo, quando a gente satisfaz aqui o desejo de um e o desejo de outro. Então, dê atenção à frequência sexual. Olhe para o seu cônjuge e fale, quanto é bom para você, meu bem? Aí ele vai falar claramente, né? 8 vezes por semana. Aí você fala, diminui por amor. Porque para mim... E você não vai falar de 15 em 15 dias. Porque você tem que subir um pouco esse negócio. E quando a gente fala assim, que o mundo fala, você vai para a cama com seu marido sem ter vontade? O que você acha? Você vai para a cama com seu marido sem ter vontade? Eu faço tanta coisa sem ter vontade, escovo o dente sem ter vontade, como comida saudável sem ter vontade, tem que comer. Essas dietas horríveis que a gente tem que fazer, sem ter vontade? Sim, eu abençoo meu marido sem ter vontade. Só que quando eu me deixo ser beijada, começa do começo. Eu me deixo ser beijada, me deixo ser acariciada. Eu estou abrindo mão do meu escudo protetor. E eu estou dando o meu corpo para o meu marido novamente. Porque eu não sei se você lembra lá no Éden, que quando Adão e Eva estavam nus, e quando teve o pecado, a primeira coisa que eles fizeram foi se cobrir para que um não visse a nudez do outro. E quando eu tiro minha roupa na cama, eu volto e falo,
eu vou honrar o meu Deus aqui, entregando o meu corpo para o meu marido e ele a mim, e nós vamos juntos ao prazer. Isso é bíblico, irmãos. Isso é muito espiritual. Satanás não gosta desse estudo bíblico, porque quando um homem e uma mulher são satisfeitos no casamento, não tem vez para o inimigo. Isso é sério demais. Algumas vezes eu falei particularmente para algumas mulheres, mas eu vou falar aqui na frente de todos, e os homens não vão usar minha palavra para dizer, a irmã Cleo falou isso, isso, isso lá. Não vão falar, porque a minha orelha não vai ficar quente. Às vezes eu falo, Abraão, você tem desejos sexuais que eu ainda não satisfiz? Os que são legítimos, os que são bíblicos, os que são de acordo com a palavra de Deus, que honram ao Senhor. Será que todos os desejos sexuais do meu marido eu já satisfiz? Da mesma forma, Cleo, você tem desejos sexuais? Como eu posso ser um melhor amante para você? Na área sexual. E a gente respira fundo para a gente não brigar nessa hora, para essas diferenças não virarem uma briga. Eu posso falar algumas coisas para ele pode falar algumas coisas para mim, e eu vou buscar fazer aquilo. Porque a única que pode satisfazer o meu marido sou eu. O único que pode me satisfazer é ele. Então, essa luzinha vermelha que precisa se acender quando demora para a gente abençoar o nosso marido. E a última coisa nesse parágrafo das diferenças que eu quero falar é que quando o marido tem muito desejo sexual e eu tenho um desejo menor, então uma vez, 2 vezes por semana tá bom, e ele tem um desejo maior, e ele vai baixar um pouco a bola dele, eu vou levantar um pouco a minha para a gente ter um equilíbrio. Mesmo assim, nem toda vez que ele tem sexo, eu preciso chegar, como é a palavra? Clímax. O clímax. Nem sempre. Então, eu uso, ou se ele conseguir, que é mais difícil, né? Ele não quer, uma coisa quase impossível, ele não quer, mas ele vai me satisfazer, entendeu? Só que, nem sempre eu quero. Tem um equilíbrio entre a gente, mas eu posso falar para ele, amor, vou te fazer um rei, vou te abençoar, como eu falei, né? Vou abençoar a sua vida, se você for bem espiritual, uma linguagem evangélica, né? Vou abençoar a sua vida. Mas você não vai ser passiva naquele momento. Por quê? Porque eu não preciso esperar 1 hora, 1h30, ficar naquela concentração que nós vamos falar até aqui, porque tem que ser eu, daqui a pouco é ele. Não preciso nada disso. Então eu vou abençoar você, meu bem. Eu vou amá-lo, nós vamos ter uma relação sexual, um relacionamento sexual. Não é uma coisa assim que é só um X com Y, né? Um Y com X. Não é só isso. Eu vou participar do relacionamento, mas ele não precisa se preocupar comigo. Ele vai ser abençoado, né? Louvado seja Deus. E a coisa vai ser ali 5 minutos, 10 minutos. Às vezes demora mais para a gente dizer um não do que para a gente satisfazer o nosso homem. Demora mais para ficar explicando do que beijinho, abraço, carinho, afeto e uma relação sexual. Qual o problema disso? Da mulher abençoar o marido? Nenhum. O problema é quando você se acostuma só a abençoá-lo e você não busca o prazer sexual. Você não quer mais, se acostumou, que é tão rápido desse jeito que para eu me concentrar no meu prazer sexual, eu não quero. Aí você vai deixando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e quanto menos, qual a palavra? Clímax. Quanto menos clímax uma mulher busca, menos ela vai querer. Quanto menos sexo a gente faz, menos a gente quer fazer. E aí vão prolongando aqueles dias, sabe? Aquelas semanas, aqueles meses, aqueles anos. Casais casados, aqueles anos sem sexo. Errado, irmão. Tem alguma coisa errada. Satanás está vencendo e tripudiando sobre aquele casal. Não está certo. Bom, a gente tem pouquíssimo tempo agora, e a gente vai passar para uma parte onde a gente vai falar rapidamente alguns conselhos, alguns princípios gerais que nós entendemos. Talvez essa conversa mais particular, que vai levantar questionamentos, deva ser feita com o seu pastor do setor, com os líderes do seu grupo, conselheiro, né, idôneo. com um conselheiro, alguém. Precisa bater um papo depois, assim, encarar essa questão e trabalhar com essa questão de um modo um pouco mais personalizado. Mas em linhas gerais, vamos passar aqui rapidamente algumas questões que a gente acredita que são importantes. A primeira delas, o texto que a gente leu, o Paulo diz assim: não prive o seu cônjuge.
né? Não prive, mas dê atenção a esse assunto, valorize a vida sexual como uma parte que é essencial e que merece a atenção de vocês, não é? Uma coisa importante, irmãos, quando eu disse quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, às vezes você diz assim, nós estamos vivendo com um conflito aqui. Eu briguei com a minha mulher, estou com raiva, estou magoado, ela está magoada comigo, nós brigamos. Então, se nós brigamos, não vamos fazer sexo, porque a gente brigou. Cuidado com isso, porque às vezes o sexo é também uma forma de tentar amenizar um pouco essa hostilidade e abrir uma porta de comunicação. Faz parte da solução. Não tranque a porta. Não diga assim, enquanto ela não estiver me amando e eu amando ela, então não tem relacionamento. Não faça isso. Não faça isso. Como eu disse inicialmente, você não vai desmerecer os problemas e fazer de conta que eles não existem. Mas também não feche as portas dizendo assim, eu só vou ter relacionamento quando esse marido for o maridão. Acabou. Já era, não vai ter relacionamento mais. Segundo, aprenda a arte de fazer sexo com quem tem a mente sadia e não com quem tem a mente corrompida. Presta atenção nisso. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, o seguinte, leia comigo. Não vos enganeis. Fala o que você viu lá no GNT. Eu estava vendo uma reportagem de apresentadoras de televisão, todas mulheres, 5 mulheres no GNT, num canal fechado, um assunto que elas estavam falando lá sobre a mulher moderna. E elas casadas, uma parte casada, outra não casada, falando sobre a masturbação, que mulheres casadas precisam buscar o prazer sexual sozinhas, não depender de maridos. Eu ouvi assim com todas as letras. Eu falei, mas o que é isso? O que eu estou ouvindo aqui? Que uma mulher casada, sim, você deve ir num sexy shop, comprar aqueles apetrechos e você saber aonde são os seus pontos de prazer e você dar prazer a você mesma. Sozinha, porque não precisa você do vai marido ficar mais não. dependendo do seu marido. Quando você tem prazer, você já resolve o problema. E quando você encontrar ele, é um outro momento de prazer dos dois. Mas há momentos de prazeres isolados e momentos de prazer do casal. E todas falaram, isso é ser mulher moderna. Totalmente contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus é que o meu prazer depende dele. E o prazer dele depende de mim. É esse acordo entre nós dois, é esse... Aliança. Ele me conhece e eu conheço ele. Muito diferente. O que o mundo está falando sobre sexualidade, entrando na nossa cabeça, nós temos que dizer, eu rejeito isso, isso não é para mim. Então aprenda a arte com quem tem a mente corrompida. Cuidado com influências. Conselhos. De amigos, de colegas de trabalho, de mídia, das revistas, de editoras. Cuidado com isso. Viva bem cada fase e considere sempre os anos vividos, desenvolvendo amizade entre as fases da sua vida. Amizade quando você é recém-casado, amizade quando os filhos chegam, amizade quando os nossos filhos são adolescentes ou jovens, amizade desenvolvida entre o marido e a mulher, quando os filhos foram embora e que sustentam a relação conjugal. É um sentimento de companheirismo que sustenta a relação conjugal. Às vezes não há isso. Não há o sair para tomar um sorvete. Não há o compartilhar de sentimentos. Nós lemos isso aqui. Sentimentos ocultados do parceiro alimentam o distanciamento do casal. Você fala tudo para ele. Ela fala tudo para você. Há uma cumplicidade no relacionamento. Eu tenho um casal como referência na minha vida e na vida do Abraão, que é o Christian e a Doris. Eles têm 53 anos de casado, ele tem 80 e ela tem 78, 77. Eles têm um nível de comunicação, irmãos, invejável. Não há uma mulher que ele fale com tanto respeito melhor do que a Doris, a esposa dele. Ele é um alemão e alemães são difíceis. Alemães são sinceros demais, mas ela foi cuidando desse lado mais duro dele e foi como que polindo esse homem e o que ela vive ali de romance com esse homem na velhice, irmãos. Ela fala para mim, Abraão, deite de valete com sua mulher. Ela fala isso para mim, deite de valete com sua mulher. Sabe como é?
ele com a cabeça lá, eu com a cabeça aqui, os pés se encontram ali, um na cabeça do outro. Faça massagem nos pés dela. Eu e Cris, nós fazemos massagem todos os dias na hora de dormir, um no pé do outro. Companheirismo, irmãos. Ele está sempre buscando um jeito de agradar essa mulher. Ela está sempre buscando um jeito de fazer alguma coisa para agradar esse homem. O que você acha que acontece na cama com um casal desse? Talvez não é 8 relações por semana, mas quando se encontram sexualmente, eu daqui vejo os fogos lá na Ilha Grande, é onde eles moram, né? Deve ser uma vez por ano, mas o negócio está funcionando. Mas sabe aquele nível de relacionamento que é alto, que é puxado para cima, e que você olha e fala, é um espelho para mim? Eu quero que a minha vida conjugal seja um espelho, irmãos. Você também precisa querer uma vida que é um espelho na área da amizade e do companheirismo. Concentre-se menos nas crianças. Quem tem criança pequena em casa, eu já passei por essa, mas concentre-se menos nas crianças e mais no seu cônjuge. Sabe onde eu li isso? Naquela revista Seleções, 20 princípios para ter um casamento saudável. Concentre-se menos nas crianças e mais no seu cônjuge. Sabe lua de mel? Que a gente, uma viagem, não é? Lua de mel não é aquela viagem que a gente faz quando a gente se casa. E quando a gente se casa, na igreja, numa festa, a gente vai para a lua de mel para ter sexo. Não é assim? A gente não vai para a lua de mel para ter sexo. Alguém leva amigo para a lua de mel? A sogra. Ninguém leva ninguém para a lua de mel. A gente vai para a lua de mel sozinho. E o que a gente faz na lua de mel? Brinca. A gente vai para o turismo? A gente faz todos os passeios da cidade? Fica que nem um doido no meio da rua? Não. A gente está treinando sexo. A gente faz sexo. Então, Josué Gonçalves falando numa palestra que nós ouvimos, ele falando, nossos casais precisam de lua de mel. Cada ano, de 6 em 6 meses, os casais que querem ter uma vida sexual saudável precisam sair da casa, precisam deixar as crianças. Quem tem filho pequeno, bebezinho não dá. Mas quem tem filho que não amamenta, já dá para deixar. Cultive amizade com um casal legal, que você tenha confiança para deixar seu filho. Você precisa deixar os meninos e falar, mamãe e papai vão ter um tempo juntos. E mamãe e papai vão sair para a lua de mel. Lua de mel a gente não leva ninguém, GF. Não é para levar GF na lua de mel. Porque a gente junta dinheiro e sai com GF. Deixa as crianças e sai com aquele mundo de gente. Não, não é para sair com GF. É para sair só você e a sua patroa, né? Seu chefe lá, seu patrão. Pelo menos, irmão, de 6 em 6 meses. Não é para ir para Gramado, porque aí precisa de 2 anos para pagar as contas. É ali em Arembepe, né? Lauro de Freitas está bom. Saiu de casa, porque o objetivo é o quê? Ter sexo, melhorar a relação sexual. Não é para conhecer a cidade, pegar aqueles cartõezinhos do hotel e ficar que nem um louco no meio da rua, só chega 11 horas da noite em casa, cheio de compra, brigando porque está comprando demais, o marido não quer que compre tanto na viagem. Não é para isso. É para a gente sair da nossa casa, onde a gente tem que fazer tantas coisas na casa, tem rotina, e no hotel a gente é servido, não precisa se preocupar com nada, arrumam nossa cama, fazem o nosso café, e a gente vai para lá para amar nosso marido e nossa esposa sexualmente, para ter sexo. Casamentos saudáveis separam um tempo, investem nisso. A casa precisa de investimento? Precisa. Os meninos precisam de investimento nos estudos? Precisam. Mas a vida sexual precisa de investimento, Carreira. irmão? Precisa. A vida sexual precisa de investimento. E os meninos, as crianças, precisam ficar em casa, na casa de alguém. A mãe, às vezes, fala, eu não posso deixar meu filho na casa de ninguém. Isso não é ser responsável. É sim, irmã. Investir na vida sexual é responsabilidade também da esposa. Precisa deixar os meninos lá para você dar atenção a esse seu marido. Porque quando os meninos nascem, 1, 2, 3 filhos, parece que os meninos dominam a casa, segura essa mãe, tudo é para os meninos, não sobra nada para o pai. Então agora eles vão ficar na casa de alguém, não vão morrer, vão ficar na casa de alguém, para que os pais invistam na vida sexual. Ok, e nessa relação, responda aos estímulos. Eu queria mostrar um texto para vocês, que é um texto de Cantares. O livro de Cantares é incrível, ele é cheio de figuras. E aí, olha bem para esse texto, entendendo, você que é casado, você que entende de relacionamento íntimo, olha para esse texto e veja como ele é incrível.
A menina diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, enquanto a direita faz o quê? Me abrace, me acaricie. Então, com uma mão ele está segurando a cabeça dela, com a outra ele está acariciando. Ela diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. O que a mão está dizendo? Abre, minha querida. Você está entendendo, irmã? Mas ela está dormindo, entendeu? Mas ela está dormindo, presta atenção. Abre, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Você está entendendo o que esse homem está falando? É isso mesmo. Está na exatamente Bíblia, né? isso. Interessante que está na Bíblia. Ele isso. está ali todo fervendo. E ela está fazendo o quê? Dormindo. Aí lá vai, ela diz: já despi a minha túnica, puxa vida, já mudei de roupa, vesti o pijama, vou vestir outra vez, já lavei meus pés, vou tornar a sujá-los. Aí o amado mete a mão na fresta. Oh, glória, né? Ele mete a mão. E o coração dela se comove de amor, mas ela demora para responder. Abri para o meu amado. Mas o que aconteceu? Cansou. Ele se retirou, tinha ido embora. Busquei-o, mas não achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Ela diz que ela sai e ela encontra os guardas da noite. E os guardas da noite espancam ela. Sabe o que é a consciência pesada? A consciência pesada daquela mulher que não investiu e vai perdendo, portanto, a oportunidade. Então fique bem atento a isso, não é? Evite na hora do relacionamento aquela coisa chata de mulheres e homens que ficam focando na hora do vamos ver, fica falando de conta para pagar, fica falando de situação negativa, problemas dos filhos, a nota do filho na escola, os compromissos que tem, os deveres. Esquece isso, pelo amor de Deus. Tem uma boa fechadura na porta do seu quarto, que às vezes o casal está lá, mãe, né? O menino vem, entra dentro de casa, do quarto, e aquela agonia. Tranca a porta, ensina o seu filho: no dia que você chegar na porta e você mexer na maçaneta e está fechada, fechou. Por quê? Quando você for grande eu explico. Mas essa porta fechada significa que vocês não podem entrar. Acabou. Não, tem que atender o menino. Não tem que atender. Toda vez, não tem. Isso é algo exclusivo que tem que ser pensado. Então é necessário pensar um no outro, não é? Para que a gente possa progredir. O ambiente é importante, roupa, perfume no quarto. O ambiente do quarto, Cantares fala isso. O lençol, puro algodão, 180 fios que eu já aprendi, 150 é duro, 180 é bom. Lençol, Cantares fala isso, ela prepara o ambiente. O quarto arrumado, né, irmãos? O ambiente do quarto arrumado. Perfumado, roupa bonita. Às vezes tem um seduz. cesto de roupa ali no meio do caminho, tem uma sapateira cheia de sapato, tem um monte de cacareco pendurado, e tem, o quarto fica aquela bagunça, sabe aquele quarto assim que... Essa minha parte ele está me coisando. O homem, ele está me coisando. O homem, ele entra no clima muito fácil. Mas a mulher precisa dessas coisas. Nós precisamos para a gente entrar no clima. Então, cuidado dessa área. Cuide dessa área. Prepare o ambiente para o amor. Não vai ser sempre assim, mas o seu quarto deve ser arrumado e preparado para a celebração do amor. Um detalhe importante, irmãos, cuidado com a rotina. Esse celular que tem E aí tem que haver um equilíbrio muito grande. Quando eu falo sobre rotina, presta atenção. É bom ter vida equilibrada com coisas que acontecem semanalmente. A rotina não é necessariamente ruim. O exagero da rotina é ruim quando a vida se torna chata. Nenhum casal vive de fazer festa toda semana, de fazer passeio toda semana, de soltar fogos toda semana, não. Tem que haver assim, de tempos em tempos, como o Cléo falou, uma viagem, uma noite especial, uma noite que você manda os meninos para casa dos irmãos do GF. Tem que servir para alguma coisa esse GF. Manda para lá e vocês ficam só vocês e acendem uma vela, de preferência longe da cortina. Não é? Acende uma vela ali, um aromatizador naquele quarto, um ambiente gostoso, uma musiquinha, uma luz. E forma um ambiente propício aos dois.
importante para eles. Não é sempre, tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. A rotina é necessário ter o dia a dia do casal, mas é necessário também esse equilíbrio entre os dois. Não dá tempo, mas a gente precisa conversar sobre o que é que acontece entre quatro paredes, sobre vícios, distorções e compulsões e sobre cuidado de saúde. Entre o que acontece dentro do quarto. Tudo que acontece dentro do quarto está certo. Entre quatro paredes pode tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem a consciência, tem a palavra de Deus, a questão de Romanos capítulo 1, que deixa muito claro a troca do uso natural, não é? Tem o orifício que foi feito para o ato sexual e tem uns que não foram feitos para isso. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, tem que ter o cuidado com a consciência do seu cônjuge, de não querer se arvorar a tentativas na relação que ferem a consciência do outro, que machucam a consciência do outro. Precisa tomar cuidado. Esse é um assunto que tem que ser pensado. Os vícios, as distorções e compulsões, que nós já falamos aqui, esses exageros, às vezes as pessoas lançando mão aí de filme pornográfico dentro do quarto para apimentar a relação, de uma foto aqui, de não sei o que ali, não precisa dessas coisas, realmente não é necessário. Se há amizade entre os dois, há uma relação saudável, não precisa dessas coisas, o prazer vai existir sim como algo intenso da parte de Deus. E o cuidado com a saúde, que é algo essencial, super importante para a vida do homem e da mulher. O camarada que passou aí dos 40 tem que estar atento ao seu próprio corpo, tem que se cuidar, tem que ter exercício físico, tem que fazer exames todo ano. Alguns homens insistem em continuar mantendo uma vida sedentária, sem cuidado nenhum com a sua saúde. As mulheres geralmente cuidam melhor da sua saúde do que os homens, e alguns homens estão deixando isso de lado. O que vai acontecer é que quando chegar lá para os 60, 65, você vai sair na rua com a sua esposa, e quando encontrar os amigos, ele vai falar assim: levou a filha para passear hoje, não é? Porque você vai envelhecer muito e vai ficar ali com bastante deficiência e limitações, e a sua esposa não. Então vamos cuidar uns dos outros, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aqui na face da terra, pertence um ao outro, e uma boa atitude nessa área glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vou pedir que os pastores venham aqui, vamos orar uns pelos outros. O que é necessário confessar para Deus aí? Não é? O que você precisa confessar ao Senhor? Pense bem nisso. O que é que você precisa tratar na sua alma hoje? Os maridos que estão perto das suas mulheres, peguem na mão das suas mulheres. Sabe, irmãos, algumas vezes eu recebo casais no gabinete, e tem a minha cadeira, e do lado da mesa tem duas outras cadeiras, e às vezes os casais estão ali, eu fico sempre olhando para eles, para ver se por acaso um dá a mão para o outro, e às vezes não dá. É importante que você pegue na mão da sua esposa, que quando você sair na rua, você toque ela, para que não aconteça aquele problema de você só tocar a sua mulher, quando você quer o relacionamento íntimo, e aí esse toque cheira meio falso pela mulher, ou cheira meio interesseiro. Você precisa tocar a sua mulher, abraçar a sua mulher, beijar a sua mulher, falar carinhosamente com ela, fora do leito, porque as coisas começam 2, 3 dias antes. Começa ou não começa, mulheres? Começa antes, começa numa relação de amizade, começa numa relação de cuidado, começa numa relação de compromisso com a provisão que tem que vir da parte desse marido sobre o sentimento da sua mulher. Nós, maridos, eu tenho falado isso algumas vezes para os homens, precisamos parar de tratar as mulheres como se elas fossem macho, não é? E aí, cara, tem marido que chama mulher de velho, velho, ei, olha bem para ela, tem cara de velho. Não chame ela de velho. Nem de mamãe. Cuidado com isso, cuidado. Tenha mais cuidado com sua mulher, tenha mais cuidado com seu marido. Vamos santificar a vida sexual diante de Deus. Quantos solteiros estão aqui? Levante a mão.
Eu queria dizer para vocês solteiros, não comecem errado. Começar namoro e noivado com vida sexual é começar pelo lado errado. Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Tem muita gente sofrendo no casamento hoje, sofrendo efeito de traição, sofrendo ataques violentos de Satanás, porque abriram brecha lá atrás. E Satanás, ele é oportunista. Quando ele encontra uma brecha aberta, ele se instala ali e fica ali durante muito tempo. Muito tempo. Casais que não conseguem entender isso, jovens que não conseguem. Nós estamos falando de uma aliança sagrada. Você não pode tocar na sua noiva, na sua namorada, se você não tirou ela da casa do pai e da mãe, não assumiu total responsabilidade por ela. Mas se você já fez isso, é uma benção. Comece do jeito certo, em nome de Jesus. Começa o casamento do jeito certo, para que você chegue lá na idade do Cristo em Dores, que a gente mostrou a foto aqui, e você veja um casal que enfrentou tantos desafios, que criou seus filhos, que sofreram perdas, que enfrentou um câncer, que passaram por tantas experiências difíceis, mas que tem um respeito incrível um pelo outro, um amor incrível. Como a gente aprende quando a gente está do lado daquele casal? Eu espero chegar na idade deles e as pessoas olharem para mim, para a Cléo, e dizerem: olha, vocês são um exemplo para nós. Você espera isso também? Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por uma noite tão importante como essa. Obrigado por nos proporcionar a alegria de abrir as Escrituras, debaixo da influência do Teu Espírito Santo, nos depararmos com verdades que o Senhor escreveu para nós, para nos transformar, para nos curar, para nos repreender, para nos corrigir. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Queremos apresentar os casamentos representados aqui nesta igreja, nesta noite. Pai, a vida íntima dos casais. Senhor, nos ajuda na correção das distorções. Foi tão claro hoje para nós, o Senhor foi tão bondoso ao usar o pastor Abraão, usar Cléo. Obrigado pela forma até mais leve, tratamos de assuntos tão importantes para nós, ó Deus. Por isso, olha para cada casal, para cada marido, para cada esposa, intervém, Senhor. Que a palavra que foi ministrada seja lâmpada, que a palavra que foi ministrada seja remédio para curar os relacionamentos. Nós rejeitamos o que o mundo está dizendo lá fora. Nós não queremos uma vida íntima segundo o padrão deste mundo. Nós não queremos os conceitos que têm destruído os casamentos a partir da intimidade, entrando dentro das nossas casas, destruindo a aliança que nós fizemos diante do Senhor com a mulher da nossa mocidade, com o jovem que abraçou a sua noiva, a sua esposa. Nós não queremos corromper esta aliança, Senhor. Em nome de Jesus, queremos honrar ao Senhor com os nossos corpos, queremos cumprir a Tua palavra, e que a Tua palavra traga poder, traga graça para nós, e tenhamos coragem de abordar os assuntos que foram colocados para nós nesta noite. Ajuda, Pai, cada casal. Faz, ó Deus, a intervenção necessária. Promove, ó Deus, o incômodo necessário para que as conversas que trarão correção, que trarão bênção sobre a vida dos casais, possam acontecer o mais rápido possível. Nós invocamos o Teu santo nome. Nós precisamos da Tua interferência. Por isso nós estamos orando, guerreando por nossas casas. Oramos no nome de Jesus, Senhor. Querido Deus, nós continuamos prostrados diante do Senhor, e nossa palavra de gratidão pela Tua palavra, pelo manual que o Senhor deixou à nossa disposição, que é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado a Deus, porque através dela o Senhor fala conosco, e o Senhor falou conosco nesta noite de maneira sobrenatural. Ó Deus, que nós como família, marido, mulher, possamos entender os Teus propósitos para nós, para que sejamos exemplos para os nossos filhos, para vizinhos, para a Tua igreja, para a nossa sociedade, exemplos sadios que glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, abençoa cada família aqui nesta noite, aqueles que não puderam estar aqui.
Ó Deus, põe a tua mão sobre cada um, para que o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia seja manifestada em suas vidas. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida do pastor Abraão e de Cléo. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido sobre a vida deles e a orientação que o Senhor tem dado para ele nos abençoar com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que o teu poder, a tua graça continue abençoando as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.